Santiago, eu queria deixar aqui algumas dicas para talvez quem está aí iniciando no processo de trabalhar com o cadastro rural, trabalhar com o combo rural ao redor do Brasil. São dicas justamente voltadas para vocês aí que vão elaborar as suas propostas. E essas dicas, elas basicamente vão fazer você ser mais atrativo ao seu cliente, se assim eu posso dizer. A primeira grande Fechar mais dica, propostas. exatamente. A primeira grande dica, Santiago, é mostrar ao cliente a necessidade. Como eu disse anteriormente, não focar no problema, você focar sempre na necessidade que ele tem em resolver aquele problema. Por exemplo, você não precisa dizer ao cliente o que o ITR implica, o CCIR implica. Você só precisa mostrar para ele que, de fato, ele precisa estar regular para vender o imóvel dele, precisa estar regular para obter um crédito para a propriedade dele, para fazer uma produção. Isso aí mostra que você tem conhecimento, gera autoridade e vai despertar no seu cliente essa confiança em você, que é justamente a segunda grande dica. Estabelecer uma relação de confiança com o cliente, Santiago. Isso é muito importante. E isso não acontece dizendo assim, confie em mim. As pessoas, elas confiam muito mais no que vem do que propriamente no que escutam, no que são orientadas, no que são pedidas para fazer. Então, você estabelece essa relação de confiança, Santiago, justamente demonstrando conhecimento, demonstrando que você quer ajudar, demonstrando que você tem autoridade naquele tema. E as pessoas, isso é comprovado, Santiago, elas compram mais de pessoas que elas confiam. Isso acontece aí com a gente diariamente. A gente vê aí que a gente compra mais em aplicativos que nós conhecemos do que propriamente naqueles anúncios que nós vemos na internet que não conhecemos, que não são de sites ditos confiáveis. Às vezes até é confiável, mas ainda não tem essa relação de confiança. E isso é muito importante. A terceira grande dica, Santiago, é você ser flexível. Quando você trabalha com vendas, você vai lidar com diversas pessoas. E essas diversas pessoas nem sempre são aquelas pessoas que se encaixam com o seu perfil, digamos assim, né? São aquelas pessoas que são os nossos amigos. Mas você está numa posição que você tem que ter flexibilidade. É uma posição que você tem que entender o lado do seu cliente e você tem que entender o seu posicionamento neste momento de negociação. Isso é muito importante e muita gente não sabe fazer isso, Santiago. A quarta grande dica, Santiago, é você nunca subestimar o seu cliente. Os serviços, em geral, de regularização fundiária, Santiago, eles são caros ao redor do Brasil. E é um serviço que tem que ser caro, porque envolve toda uma responsabilidade ali por trás. E eu escuto muito profissional que trabalha nisso dizer assim, pode estar um pouquinho acima do seu orçamento. Isso jamais é para ser dito. Você não tem que subestimar o poder de compra do seu cliente. Isso é uma posição que você não precisa tomar. O que você precisa fazer é chegar a um preço justo e, com isso, mostrar a necessidade ao seu cliente para que ele entenda a necessidade de fazer esse investimento. E a quinta e última grande dica, Santiago, é você ter bem definido a sua estratégia, conhecer bem o seu cliente, que a grande maioria das pessoas que está aqui acompanhando a gente conhece muito bem o cliente da regularização fundiária rural. Ele sabe quem é, ele sabe quem mora, ele sabe o que produz, ele sabe no que trabalha. Então, a estratégia é muito fácil de ser montada. Você só tem que, de fato, seguir essa metodologia. Você só precisa ter uma metodologia bem definida para chegar a fechar mais propostas. Eu acho que com essa dica, Santiago, você vai com certeza
vender muito mais serviços, que é a nossa última grande dica. Você tem que conhecer, você tem que se aprofundar naquilo que você está vendendo. Não adianta você ser um profissional que faz o CCIR, mas não sabe, de fato, não estuda, não tem conhecimento sobre o CCIR. Você não tem onde tirar dúvidas sobre o CCIR. A mesma coisa com o CAR, a mesma coisa com o georreferenciamento. Você tem que estar sempre em busca do conhecimento, porque se você está em busca desse conhecimento, Santiago, você já sabe que é muito difícil devido às grandes atualizações que tem. E se você não está em busca desse conhecimento, com certeza você está defasado, porque no mês passado, muito provavelmente, já teve uma mudança que você não está por dentro. E aí vai desencadear um bocado de coisa que vai fazer você não fechar propostas, você não vai ter autoridade, você não vai ter confiança do seu cliente. Consequentemente, você não vai despertar nenhuma das 6 dicas aqui que eu dei sobre como elaborar propostas para o seu cliente. Beleza. Dicas matadoras aí para você que está iniciando nos serviços de regulação fundiária, para você que já está trabalhando. É sempre bom aprender a negociar,